Bom dia, turma do sétimo ano. Aqui é o professor Vitor, professor de História. Nós estaremos iniciando o capítulo 5, a Reforma e a Contra-Reforma, nas páginas 98 até 108. Nosso foco nessa aula de hoje será a reforma, certo? Primeiramente, nós temos que entender alguns movimentos anteriores à reforma, as quais nós já estudamos, que são eles: o renascimento científico e cultural, as grandes navegações e o surgimento da burguesia. Se você não está lembrado desses acontecimentos, reveja o vídeo da aula passada. Entretanto, eu vou aqui explicar um pouco, rapidamente, sobre a colaboração desses movimentos. O renascimento científico e cultural contestou pela primeira vez de forma contundente a Igreja Católica e, na cabeça de algumas pessoas, desmistificou muitas coisas que durante muito tempo era como que trevas na mentalidade, certo? Então, o renascimento científico e cultural colaborou nesse sentido de contestar a autoridade da Igreja Católica. As grandes navegações colocaram os europeus em contato com diversos povos, os quais eles tiveram contato com as suas religiões também, e puderam ver que não existia apenas, o catolicismo, e não existe apenas uma religião e um entendimento religioso. Isso também já abriu um pouco a mente deles. E o surgimento da burguesia fez surgir uma classe que clamava, gritava por autonomia, queria estar à frente da sociedade, mas que não tinha oportunidade, que não tinha privilégio diante da sociedade, uma sociedade que valorizava a nobreza e o clero. Os burgueses, então, eles não eram valorizados, ok? Eu destaquei 4 nomes da reforma, que são nomes importantíssimos para a reforma protestante: Lutero, Martinho Lutero, monge agostiniano, que inicia a reforma a partir da Alemanha e estabelece o luteranismo. Não irei me deter muito sobre ele, porque nós iremos falar especificamente nos próximos slides sobre Lutero. Henrique VIII, na Inglaterra, ele implanta o anglicanismo. Ele pretendia se divorciar de sua esposa e esse pedido de divórcio foi negado pela Igreja Católica. A sua esposa não podia ter filhos, ele queria ter filhos com outra mulher, então queria divorciar-se dela para casar novamente. Como esse pedido de divórcio foi negado, ele acaba então vendo a oportunidade de se desligar a Igreja da Inglaterra da Igreja Católica. Então a Igreja da Inglaterra, a partir desse momento, fica independente, e é onde ele estabelece o anglicanismo. Zwinglio, na Suíça, principalmente em Zurique, ele era um eminente pregador, um excelente pregador, e ele promove um movimento de contestação da Igreja Suíça, que é a Igreja Católica na Suíça. Ele é de cunho calvinista, a linhagem teológica dele é calvinista. Não vou estar explicando profundamente nesse momento, porque esse é um vídeo introdutório, depois nós estaremos falando a respeito sobre o calvinismo. E João Calvino, o francês João Calvino, que na Suíça encontrou seu berço para as suas ideias, principalmente em Genebra, e estabeleceu o seu pensamento, que ficou denominado de calvinismo. O pensamento foi tão fundamentado, influenciou tantas pessoas, foi realmente tão forte que adquiriu o nome dele, apesar de não ter sido pensado por ele. Os estudiosos dizem que o termo deveria ser doutrina augustiniana e não calvinista, mas isso são discussões para futuramente, ok? A reforma ela tem uma base geral que são chamadas 5 solas, que é um termo em latim, que sola é somente, certo? Somente. Então, as 5 solas, que são os 5 princípios da reforma. Então, eles estão divididos da seguinte forma: sola fide, sola scriptura, sola Christo, sola gratia e sola Deo gloria. Traduzindo, sola fide, somente a fé. Então, a reforma pregava a salvação somente pela fé. Você não poderia fazer nada para ser salvo, você receberia aquela salvação pela fé. Sola Scriptura, somente a Escritura. A crença, a base da crença dos reformadores, dos protestantes, seria somente a Escritura. Nenhum outro documento, nenhum outro bula papal, nenhum outro texto sagrado serviria para os protestantes. Somente a Escritura.
somente Cristo, sola Christus, somente Jesus Cristo pode salvar, né? Somente Ele é o mediador entre Deus e os homens. Essa crença ressaltava o poder salvífico de Cristo e único Salvador dos cristãos. Sola gratia, somente a graça. O Salvador, o pecador, ele é salvo por fé, mas mediante a graça. E a graça é o favor imerecido de Deus. Então, Deus concede isso graciosamente, sem você merecer. E sola deo glória, somente a glória a Deus, ou glória somente a Deus. Ou seja, era o foco da reforma que dizia que somente Deus poderia ser adorado. Recapitulando, somente fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente glórias a Deus. Ok, gente? Essa então é a base da reforma, certo? Os antecedentes da reforma, nós poderemos defini-los o seguinte. Primeiro, o que estava colaborando para que ocorresse então essa contestação geral da Igreja Católica? Primeiro, o insucesso das cruzadas. Se eu fosse falar sobre as cruzadas especificamente, nós estaríamos alongando demais o vídeo, mas as cruzadas eram movimentos religiosos militares que se direcionavam da Europa para o Oriente Médio, para Jerusalém, com o intuito de tomar Jerusalém do controle dos muçulmanos e devolver Jerusalém à cristandade, ao controle cristão. Entretanto, nas diversas cruzadas que ocorreram, Jerusalém não conseguiu ser tomada de fato das mãos dos muçulmanos. Uma outra cruzada ela era tomada, mas logo os muçulmanos reconquistavam. Então, houve um grande insucesso nas cruzadas e isso colocou a Igreja Católica em contestação. Segundo, começou-se a ocorrer as formações das monarquias nacionais, né, na França, na Inglaterra, posteriormente na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Portugal. Então começa-se a formar as monarquias nacionais e os monarcas eles começam a ver com maus olhos os recursos dos seus países sendo levados para Roma, sendo levados para a Itália. Isso não soa bem e é um dos pontos que começam a colaborar para as contestações. E o clero, que é acusado, vez por outra, de diversas corrupções, certo? Das mais diversas, desde a questão da venda das indulgências, nós iremos tratar no próximo slide, mas eu vou adiantar. A indulgência é perdão, então a igreja vendia perdão para os pecados aos fiéis. O perdão não era algo concedido por Deus de uma forma graciosa, mas era algo vendido, né? Então é uma corrupção realmente do clero, um pecado que se alastra. Para você ter uma ideia, havia prostíbulos para padres nesse período. Então, isso colocava, de fato, a igreja em contestação nesse momento, certo, gente? É aí que surge o movimento dos hereges, ok? O movimento dos hereges. Eram pessoas que contestavam a autoridade da igreja, ok? Contestavam a autoridade da igreja de todas as formas. E a igreja os acusava de serem hereges, ou seja, de serem incorretos, incoerentes, de pregarem doutrinas que não eram a verdade do Evangelho de Jesus. Então, por ir contra a igreja, esses movimentos hereges acabaram sendo perseguidos, e foi nesse momento que tem a reativação do Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício nada mais é do que a Inquisição, né? No ano de 1545, né, com o Concílio de Trento, foi então reativado o Tribunal do Santo Ofício, em 1545, certo? Esse tribunal chegou a matar diversas pessoas. Mas como assim, professor? Matar como assim? O tribunal em si ele não matava, ele condenava, e o rei daquela localidade onde a pessoa estava sendo julgada é que era responsável por matar, executar a pena que a igreja determinava. Algumas pessoas tiveram pensamentos pré-reformadores, ok, gente? Entre esses homens, um comerciante de Lyon, chamado Pedro Valdo,
Ele nasceu em 1140 e morreu em 1218. Gente, pra vocês terem uma ideia, a reforma protestante ela ocorre de fato em 1517 com Martinho Lutero. Esse homem é alguns anos anteriores a Martinho Lutero, mas ele tem um pensamento parecido com o que depois Martinho Lutero vai defender, certo? Então Pedro Valdo, ele é esse comerciante lá de Lyon, no qual ele faz o seguinte, ele traduz a Bíblia do latim para o francês, certo? Faz voto de pobreza e distribui sua riqueza aos pobres. Ele diz que qualquer um pode pregar o evangelho, porque foi um mandamento do Senhor, que a salvação era pela fé e que quem tivesse riqueza que distribuísse com os pobres, que não era preciso se submeter à autoridade da Igreja Católica. Eles ficaram conhecidos como os valdeneses. Eles acabaram sendo muito perseguidos e sofreram diversos conflitos com a Igreja Católica e acabaram, de fato, sendo diminuído na sua influência. Posteriormente, com o advento da Reforma, os valdeneses foram aceitos como um movimento reformado. Para você ver, os que iniciaram a contestação acabaram tendo que ser aceitos no futuro pelos reformados. Mas isso, né, foi algo de praxe para o período e acabou dando certo. O inglês de nascimento John Wycliffe, em 1330 1384, ele era um teólogo que pregava contra a ideologia católica, porque ele dizia que todos da Igreja de Cristo tinham que fazer um voto de pobreza e que somente o Evangelho tinha que ser o preceito básico para se adorar e seguir a verdade do Senhor Jesus. Entretanto, ele foi duramente contestado e acabou sendo perseguido pela igreja. Futuramente, né, em 1369, nasce Jan Hus, que alguns anos após passa a ser um seguidor de Wycliffe. Ele defendia basicamente as mesmas coisas, mas também defendia o fim do luxo da igreja, das regalias e dos privilégios do clero. Ele chega, né, a traduzir a Bíblia para o tcheco, certo? E denuncia a todos os cantos que ele vai a corrupção da igreja. Ele acabou sendo condenado e morto na fogueira devido aos seus pensamentos. Os seus seguidores eram chamados de rositas, ok? Outros influenciadores do movimento da reforma foi São Tomás de Aquino, de 1225 a 1274, quando ele faleceu. E a base de sua concepção era o seguinte: era um pouco aproximado do conceito da Igreja Católica de livre-arbítrio. Porém, ele defendia e continuava defendendo e reafirmando alguns dogmas católicos, mas ele tentava resgatar aspectos do cotidiano grego-romano. Ele entendia que a ciência tinha a obrigação de provar a existência de Deus. São Tomás de Aquino era um grande estudioso dos originais, da Bíblia e tudo mais. Ele teve uma grande contribuição para a reforma. E um outro grande teólogo católico cristão, Santo Agostinho, em 354 a 430, ele tem concepções, né, sobre a predestinação, sobre a fé, como alcançar a salvação, que foram utilizados pelos reformadores, certo? Acabaram, então, utilizando esses conceitos desses estudiosos. De todos esses movimentos, então, gente, o que surge de reforma depois de 1517 é o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, que é o que consegue sobreviver. A gente vai estar analisando cada um desses movimentos. Por exemplo, o luteranismo, e nós estaremos encerrando a aula de hoje, ok? Martinho Lutero, ele era teólogo da Igreja Católica, muito conhecido, e monge augustiniano, certo? As suas principais doutrinas e pregações era que a salvação era somente pela fé, você não precisava pagar, né? Como lá na Indulgências, que era a venda de perdão dos pecados, para você ter a sua salvação. Liberdade de culto, você poderia, né, realmente celebrar, cada um era sacerdote do seu lar, cada pessoa era sacerdote da sua casa, e era o sacerdócio geral que Lutero defendia.
e ele defendia que cada um poderia praticar a fé que acreditava, que era também a questão da liberdade da consciência individual. Lutero traduz a Bíblia para o alemão, certo? E acaba sendo perseguido pela Igreja Católica, porque em 1517 ele prega 95 teses, 95 defesas que ele faz do que ele acredita contra a Igreja Católica. Ele prega isso na porta da Catedral de Wittenberg, em 1517. E a partir desse momento aí, ele está excomungado para a Igreja Católica, certo? Então a Igreja Católica exerce a sua excomunhão sobre ele, mas por que Lutero não é morto? Ele passa por um julgamento, no qual ele é inocentado. Esse julgamento é feito pelos príncipes, né, da Alemanha, mas Lutero, de fato, ele não é executado, porque primeiro ele tem apoio da burguesia, que via com bons olhos a ideia de uma igreja nacional, e que não precisasse realmente da influência de pessoas do exterior. Ele era visto por bons olhos pela nobreza, porque a nobreza observava que era uma coisa boa, realmente uma boa ideia ter uma igreja nacional na qual não precisasse estar mandando dinheiro para outro país, como os dízimos, e também a respeito também os camponeses, né? Via que eles nunca conseguiriam sair dessa classe sobre o manto da Igreja Católica, mas se tivesse uma igreja nacional, uma igreja do seu país, haveria uma mobilidade mais facilmente de classe nesse período, certo? E principalmente, depois da excomunhão de Martinho Lutero, ele só não é morto graças à proteção do príncipe Frederico II da Saxônia. Então esse príncipe protege Martinho Lutero, e então ele consegue continuar fazendo seus trabalhos de tradução da Bíblia, de pregação das suas doutrinas, e a reforma então ela é de fato concretizada, ok, gente? Então essa aula foi longa, mas é uma aula de um conteúdo bem extenso. Espero que vocês tenham entendido. Revejam os slides, revejam o material no livro, e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Vou estar mandando a atividade por áudio, ok? Até mais, turma. Tchau.